A capacidade de viajar no tempo, de mudar o passado, de ver o futuro. Ela é um sonho da humanidade há milhares de anos. Mas a verdade pode ser mais do que mera fantasia. Existe evidência de que a viagem no tempo não só é possível, como já ocorre, controlada por uma pequena elite no presente e visitantes do futuro. É um poder grande o bastante para afetar toda a vida no planeta. Se você voltar ao passado e trombar com alguém na calçada ou pisar em alguma formiga, o efeito borboleta diz que isso é o bastante para afetar a humanidade e alterar a história. Mas o que acontece se ele cair nas mãos erradas? E se alguém voltar a uma época anterior à evolução da raça humana? E se ele afetar uma espécie de animal que teve um papel na nossa evolução, mas cuja ligação não conhecemos? Essas pequenas alterações podem erradicar totalmente a raça humana. Pode parecer absurdo, mas levando em conta todas essas mudanças minúsculas, a descoberta da viagem no tempo pode acabar com todos nós. De armas de guerra catastróficas a mensagens enigmáticas do futuro. Hoje vamos explorar o maior poder de toda a existência. Prepare-se para conhecer os segredos da viagem no tempo. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. 1941. A guerra consome a Europa. Os Estados Unidos continuam fora do conflito. Em Gold Bridge, na Colômbia Britânica, a ponte Southwark está prestes a ser reinaugurada após reformas. Centenas de moradores se reúnem para testemunhar o evento. Em uma foto divulgada por um arquivo canadense, nós temos uma imagem da reinauguração da ponte. O que eles fizeram foi tirar uma fotografia de toda a plateia que estava observando. E no meio tem um homem totalmente deslocado. Da cabeça quase até onde nós podemos ver, ele não combina. Ele está misteriosamente deslocado. Uma pista de que pode ser um homem fora de seu tempo. Poderia esta foto ser evidência de um viajante no tempo? O homem em questão tem um corte de cabelo diferente das pessoas à sua volta. Seus óculos escuros parecem futuristas para os anos 40. E por baixo do suéter, ele parece estar usando uma camiseta serigrafada 20 anos antes de a técnica ter sido inventada. Mas a evidência mais convincente pode ser o que o homem tem nas mãos. O que parece ser uma câmera moderna, mais compacta e refinada do que qualquer outra da época. Então, da cabeça aos pés, esse homem não se enquadra na época em que a foto foi tirada. E ela foi colocada na internet pelo arquivo, que não esperava a reação do público. Ela se espalhou como fogo pela internet, como prova de que a viagem no tempo existe. Mas quem ele é? Talvez essa pergunta só possa ser respondida por outro viajante no tempo. O advogado de Seattle, Andrew Basiago, alega ter viajado pelo tempo e pelo espaço como participante de um programa secreto do governo americano. Recrutado na infância, Basiago defende seu relato de viagem no tempo com esta evidência. Uma fotografia tirada em 1863, que ele afirma mostrá-lo ainda criança no discurso de Gettysburg. De acordo com Basiago, no fim dos anos 70, uma parceria entre a CIA e a DARPA construiu uma instalação secreta em El Segundo, na Califórnia. Ela daria aos humanos a capacidade de dobrar o espaço-tempo como quisessem. O aparelho permitiria a viagem instantânea para fora do nosso planeta e até através do tempo. Se as alegações forem verdadeiras, a CIA não apenas fez experimentos, como construiu máquinas do tempo operacionais. E isso permitiria um controle sem precedentes sobre o destino da raça humana. Embora possa parecer ficção científica, existe evidência de que o governo americano obteve a tecnologia e de que ela veio da mesma fonte que os foguetes modernos.
Adolf Hitler e os nazistas. Muita gente acredita que a grande Wunderwaffe, a super-arma definitiva do regime nazista, seria a viagem no tempo. Imagine se Adolf Hitler e todas as pessoas que o cercavam obtivessem uma tecnologia como essa. Imagine o efeito que isso teria sobre a guerra. Já pensou? Se possível, a viagem no tempo mudaria a própria natureza da nossa realidade. O poder de controlar a história é o poder de controlar o presente e o futuro. Nós conseguiríamos impedir que ele caísse nas mãos erradas? Ou já é tarde demais? Arquivo confidencial: o sino nazista. No fim da Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas invadem a Alemanha. As bases aéreas nazistas são totalmente destruídas. Hitler busca uma tecnologia para lançar aeronaves que não dependa de pistas. O que ele encontra pode ter se tornado uma das armas mais poderosas da história. Um dispositivo conhecido como Die Glocke, ou o sino. Após a guerra, uma instalação de pesquisa subterrânea é descoberta. Quase 1000 quilômetros de túneis escavados das montanhas dos Sudetos. Nestas cavernas, alguns acreditam que o exército de Hitler desenvolveu a arma definitiva. Die Glocke seria um aparelho em forma de sino com 5 metros de altura. Dizem que 5 dos melhores cientistas de Hitler podem ter morrido trabalhando nessa arma. E esses sacrifícios indicam que Hitler acreditava no projeto. A tecnologia utilizava cilindros giratórios de um metal muito pesado, um metal líquido chamado mercúrio vermelho. E quando eles giravam em direções opostas em altíssima velocidade, geravam um campo radiativo intenso, e essa era a fonte de energia dessas armas. Campos de mercúrio girando em direções opostas. Especialistas acreditam que o sino pode ter sido criado para alimentar a Rende, uma suposta plataforma de lançamento para aeronaves experimentais nazistas. Relatos dizem que a Rende seria usada para lançar aeronaves de antigravidade. Se os nazistas tivessem desenvolvido aeronaves de antigravidade, os aliados jamais seriam capazes de acompanhá-los. Mas alguns acreditam que o sino podia ter um propósito maior para os nazistas. Algo que faria deles o exército mais imbatível de toda a história. Algumas histórias a respeito deste aparelho descrevem um espelho na parte de cima que supostamente mostraria imagens do passado. Especula-se que o sino precisaria gerar 100 milhões de watts de eletricidade, o bastante para distorcer os campos eletrogravitacionais, criando uma abertura no tempo. Uma das teorias sobre o sino enquanto tecnologia para viagem no tempo é que ele criaria um campo de torção em torno do sino nazista. O que quer que esse dispositivo fosse, ele geraria esse campo de torção ou essa bolha de energia e alteraria as 4 dimensões da teoria do campo unificado. Nós conhecemos as 3 dimensões em que você e eu conversamos, caminhamos e interagimos, mas é a 4ª dimensão, o próprio tempo, que esse campo de torção gerado pelo sino nazista distorceria, permitindo que eles viajassem no tempo para frente ou para trás, alterando dessa forma a nossa história. Se isso fosse possível, Hitler teria ao seu dispor uma máquina do tempo. Como ela viajaria no tempo? Criando vórtices. Ela se lançaria através deles ou deslocaria o espaço-tempo ao redor. Então vamos presumir que o sino nazista era uma máquina do tempo e que Hitler foi capaz de criá-la. Se ele pudesse entrar nesse objeto e voltar a qualquer ponto da história que ele quisesse, ele seria... imbatível. Ele poderia basicamente fazer tudo o que quisesse, salvar a Alemanha nazista e realizar o seu desejo de... dominação mundial. Mas em 1945, o regime nazista foi derrotado. We will gain the inevitable triumph, so help us God. Antes de morrer, Hitler teria ordenado a destruição do sino. Teria a primeira máquina do tempo da história se perdido na névoa da guerra? Ou os nazistas a usaram para escapar? Em
dezembro de 1965, mais de 20 anos após o desaparecimento do sino, uma estranha nave em forma de sino, altamente radiativa e com um brilho azul, cruzou a fronteira do Canadá com os Estados Unidos, no Michigan, fazendo longas curvas em S e realizando um pouso forçado controlado perto de Kecksburg, na Pensilvânia. Local de aterrissagem de OVNI é isolado. Testemunhas entrevistadas pelos jornais locais descreveram um objeto grande, quase idêntico ao sino nazista. Elas também alegaram que soldados americanos cercaram o local. Usando um caminhão, os soldados teriam carregado o objeto e o levado embora. Quase instantaneamente, um grupo, uma unidade de soldados americanos, sem nenhuma identificação, chegou com um caminhão para recuperar o objeto e levá-lo embora. As pessoas foram alertadas para ficar de boca fechada, não falem sobre isso. Esta história confirmaria o verdadeiro propósito do sino? O sino desapareceu no tempo e foi aterrissar mais de 20 anos depois na Pensilvânia e depois foi levado para a base da Força Aérea Wright-Patterson em Ohio, onde está até hoje, sendo usado como uma máquina do tempo. Teria a raça humana descoberto como viajar no tempo? E se isso é possível, já aconteceu? A história guarda pistas intrigantes de que a viagem no tempo é possível. Uma evidência que muitos alegam ser prova da viagem no tempo são os hieróglifos egípcios. Nas paredes de alguns templos egípcios desenhados, temos símbolos representando o que hoje nós chamaríamos de aviões, helicópteros, dirigíveis ou outras tecnologias que não existiam no Egito Antigo, mas eles desenharam nas paredes. Muitos questionam como eles sabiam. Isso é prova de que eles próprios podiam viajar no tempo e talvez ver as tecnologias do século XXI que registraram nas paredes dos templos? Ou foi essa tecnologia que voltou no tempo? Existem muitas teorias sobre o que isso significa. Mas uma mensagem aparentemente trazida do futuro é ainda mais convincente. Em 26 de dezembro de 1980, os seguranças da base Bentwaters da Força Aérea Britânica na Inglaterra foram à floresta de Rendlesham para investigar uma série de luzes onde, segundo o radar, uma aeronave teria caído. Após entrarem na floresta, o sargento Jim Penniston e seu parceiro John Burroughs encontram uma aeronave estranha que aterrissa diante de seus olhos. Eles se aproximam da nave e o sargento Penniston coloca a mão na superfície. Ao fazer isso, Penniston fica paralisado, enquanto um código misterioso é implantado em sua mente. Uma comunicação telepática. Foi uma explosão de luz branca e eu não vi nada. Eu fiquei cego. E eu comecei a ver uns e zeros piscando como se fosse dentro da minha mente. Penniston fica abalado pelo contato com a nave e com a visão deixada por ela. E o mais incrível é que John Burroughs relembra o evento de forma bem diferente. Eu não me lembro de ter visto Jim se aproximar da nave. Não me lembro dele tocando na nave. Eu me lembro claramente de termos chegado perto de algo e, de repente, ela pareceu decolar e disparar em direção à costa. Depois, os soldados perceberam que havia uma diferença de quase 45 minutos no horário de seus relógios sincronizados. Quando Joe Burroughs e Jim Penniston voltaram à base, eles descobriram que tinha se passado mais tempo do que eles pensavam. Além disso, havia uma discrepância entre os relógios deles. O tempo parecia não só ter acelerado, como passado em velocidades diferentes para os dois. Isso nos coloca em um território extraordinário. E quando falamos com o John e o Jim e com pessoas que estudaram esse caso, muitas ideias extraordinárias vêm à tona. Teoria sobre viagem no tempo. Como o contato com uma nave estranha poderia causar uma dobra temporal? De acordo com Penniston, a resposta está na mensagem em código. Por décadas, a série de uns e zeros permaneceu um mistério. Mas 30 anos após o incidente, Jim Burroughs estava examinando o código e descobriu o que Penniston tinha recebido. A gente estava olhando o caderno e chegou a página cheia de zeros e uns. Eu olhei e falei,
Isso é um código binário. A equipe decifrou o código, revelando uma mensagem chocante: exploração da humanidade. E depois, coordenadas de latitude e longitude contínuas para o avanço planetário. Peniston suspeitava de que o OVNI na floresta fosse de origem extraterrestre. Mas as coordenadas indicavam uma explicação diferente. Elas apontavam para uma ilha perdida na costa da Irlanda conhecida como High Brasil. High Brasil já foi chamada de Atlântida Celta. É uma espécie de terra perdida, um país mítico, digamos assim, que teria abrigado uma civilização avançada. De acordo com as lendas, aqueles que viram High Brasil relataram uma terra habitada por uma civilização rica e avançada, cuja arquitetura consistia de torres douradas e domos majestosos. O que Jim Peniston acreditava ser uma mensagem das estrelas acaba se revelando uma misteriosa comunicação terrena. E o detalhe mais chocante era a última linha do código. A mensagem na página dizia: data de origem 8100. Data de origem 8100. Estaria a assinatura nos dizendo o ano do qual os viajantes tinham vindo? Por que uma raça que viajou milhares de anos-luz brincaria de esconde-esconde conosco e nos daria uma mensagem binária? E por que ela estaria em inglês? E isso não indica extraterrestres. O que eu vi foi uma nave nossa do futuro. E isso não tem a ver com OVNIs. O que eu acredito que eu encontrei foi uma nave nossa, mas do futuro. Visitantes do futuro. Nós podemos ainda não entender a mensagem deles. Mas se Jim Peniston estiver certo, essa mensagem misteriosa confirma que a humanidade sobreviverá por milhares de anos e descobrirá como controlar o próprio tempo. Albert Einstein propôs que, ao viajar perto da velocidade da luz, um corpo se deslocaria pelo tempo de forma diferente em relação a outro. Acreditava-se que isso era impossível, mas o maior laboratório de física de partículas do mundo pode ter descoberto um caminho. Em 21 de setembro de 2011, o laboratório europeu chamado CERN anunciou uma partícula subatômica com velocidade superior à da luz. Mas nós estamos prontos para tal descoberta? Um pequeno erro no passado, ou mesmo conhecer o futuro, pode mudar tudo. Um passo em falso e a raça humana pode nunca evoluir. Precisamos ter cuidado com o poder que esta nova descoberta pode nos dar. Caso contrário, o futuro da humanidade estará ameaçado. Arquivos confidenciais.